Oi, bom dia. Olha eu aqui, ó. Tô voltando aqui para mais uma aulinha de vocês, né? Hoje trazendo um novo assunto aí, começamos aí um novo capítulo da nossa apostila. Primeiro, bom dia, é sempre um prazer falar com todos vocês novamente. Mais uma vez essa manhã fria, eu não sei o que está acontecendo, meus dedos estão congelados aqui. Tomara que eu consiga até o final dessa aula escrever e fazer tudo que eu preciso. Quero agradecer demais a presença de vocês, a participação nos vídeos com perguntas, né, me encaminhando sempre, me dando um retorno. Quero agradecer na participação das lives, tem sido ótimo. Como eu disse, né, anteriormente, a escola foi muito assertiva neste ponto da live, né? Ela nos permitiu uma interação, um contato maior. Isso tem sido ótimo, né? Pelo menos a meu ver, e eu acho que muitos de vocês também partilham dessa mesma ideia minha. Tem um barulho ali agora, é isso que me preocupa, sabe? Ali na frente ali de onde estou, e não tem ninguém ali. Essas coisas estranhas que acontecem, sei lá. Então, assim, eu tenho gostado bastante, sabe? Desse novo modelo. Mais uma vez, né, eu gosto de repetir que se você não entender algo desta aula, se você não compreender aquilo que eu vou tratar com vocês, não deixem de colocar nos comentários ou reúna todas essas dúvidas, né, para nós esclarecermos durante a live. Tá? É importante a participação de vocês. Né? Sem um retorno, eu sei que eu já falo muito. Imagina eu falando durante 50 minutos sem parar. É porque quando a gente está na sala de aula, eu acabo deixando vocês falarem tudo. Então é importante vocês participarem da live. Tá? É importante vocês não deixarem nenhuma dúvida acumular aí. Tá? Então marca aí, me fala que eu vou dar um jeito de responder para vocês. Ok? Segundo ponto, não posso deixar de esquecer, nem vocês, sobre a lista de presença que encontra-se aí na descrição desse vídeo. Tá? É obrigatório, é fundamental a participação. Você acredita que na live, por exemplo, teve gente depois que me procurou e falou: "Oi, professor, eu esqueci de assinar a lista de presença." Eu falei: "Poxa vida, eu falei isso 1 milhão de vezes." Né? Toda hora, todo vídeo meu eu começo falando isso. E você ainda esqueceu, mas beleza, pode deixar que a gente resolve. Bom, pessoal, hoje vou começar com vocês aí o estudo, né? Cadê minha canetinha? Nós vamos estudar aí, começar a estudar, né, o capítulo 1. Minha letra fica horrível com isso aqui, tá? O capítulo 1, né, da nossa frente B. Frente B. E esse capítulo 1 da frente B vai trazer aqui para a gente a ideia da globalização. É um termo que todo momento nós estamos falando aí, toda hora está na TV, está no jornal, está na mídia, o mundo globalizado, né? O mundo globalizado. Mas o que será que é globalização? Né? Será que eu entendo de fato o que é esse conceito? Porque o mundo já é um globo, né? Mas o que será que é essa questão de um mundo globalizado? Tá? Então é isso que nós vamos tentar entender nessa aula hoje. Vocês vão ver que eu não preparei muitas imagens nem nada disso. Hoje eu vou mais falar e eu gostaria que vocês tomassem nota das coisas. Algumas coisas eu vou anotar aí na tela do vídeo, mas é importante vocês aí também fazerem um resumo de algumas características que eu vou dizer, tá bom? Então vamos lá, vamos passar esse slide aqui. Esse vai ser o slide que nós vamos trabalhar hoje. Ele é só um pano de fundo, né? Porque na verdade eu só queria falar aqui, né? Mas só aparecendo essa imagem linda aqui que é a minha, né? Acaba que vocês podem enjoar, né? Se ela tivesse do tamanho da tela inteira. Então deixa no cantinho, porque toda vez que você ficar com saudade, fala, não, eu quero ver uma coisa bonita. Você olha aí para baixo, eu vou estar aí, tá bom? Então, pessoal, globalização, né? Globalização, a primeira coisa que eu posso pensar sobre globalização, que ela representa hoje o estágio atual da evolução capitalista, estágio atual da evolução
E letra, hein, professor? É difícil escrever com essa caneta aqui. Capitalista. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a globalização, ela representa, então, o estágio atual do capitalismo, ou seja, a evolução atual do capitalismo, né? Um capitalismo que nós vamos ver que ele está sobretudo em rede, conectado, utilizando as tecnologias para se comunicar, tá? Então deixa eu escrever globalização aqui, globalização. Então, se ela representa o estágio atual da evolução capitalista, né? Eu posso dizer, e o capitalismo é o sistema hoje que domina todo o mundo, né? O sistema econômico, eu posso dizer que globalização nada mais é que, eu vou tentar escrever com a letra bonitinha aqui agora, tá? O processo, a letra bonita, de interdependência, tomara que isso seja certo, né? Dependência, que eu tenho a mania de escrever errado, né? Interdependência entre as nações. Nucleto excomungado. A globalização, então, nada mais é que o processo de interdependência entre as nações. E essa interdependência, tá? Eu posso citar ela em alguns fatores aqui, ó. Essa interdependência acontece no aspecto... Opa, eu escrevendo coisa errada aí. Ela acontece no aspecto econômico, pode colocar aí se você quiser. Ela no aspecto, então, econômico. Ela acontece no aspecto, essa integração, essa interdependência, no aspecto social, vou falar de cada um daqui a pouco. No aspecto cultural, olha só, ela acontece no aspecto político e também ambiental. Ok? Bom, a interdependência, ou seja, os países dependerem um do outro num sistema global, num estágio atual capitalismo, quando eu penso ele em ordem econômica, né, você tem que pensar o seguinte: olha o que está acontecendo aí, uma crise nos Estados Unidos, uma crise na China, por exemplo, uma crise econômica lá, ela vai refletir aqui no Brasil. Né? Olha só, uma crise do outro lado do mundo, ela acaba refletindo aqui. Ela acaba refletindo aqui em todos os locais do mundo. Ou seja, porque existe uma interdependência entre as nações, ou seja, um processo globalizado entre as nações que representa a evolução do capitalismo, tá? Do estágio atual do capitalismo. Então, uma crise econômica em um país, fatalmente, principalmente se for grandes potências, né, ela vai impactar na economia do seu país, tá? Do nosso país aqui ou de algum outro lugar do mundo. Né? Olha a crise, quando nós tivemos a crise imobiliária dos Estados Unidos, né? Ela atingiu o Brasil, né? E vamos ter um reflexo aí no cenário nosso atual, com essa crise global, primeiro uma crise sanitária, né? Sobretudo, né? Pelas questões da pandemia, e está refletindo já numa crise econômica. Isso vai refletir aqui no Brasil logo, logo, né? Nós vamos sofrer mais um impacto dessa pandemia, né? Que não só a crise sanitária. É interessante, só um parênteses na aula aqui. Eu estava lendo uma revista ontem, parece que semana passada até ontem, uma coisa assim, semana passada até hoje, mais de 1 milhão postos de trabalho foram fechados no Brasil em mais ou menos uma semana. É um trem assim monstruoso, né? Se pararmos para pensar. Mas enfim, então esse é o processo de interdependência econômico. Um processo de interdependência social, por exemplo, né?
e ele está muito relacionado ao cultural também, né? Vocês aprendem inglês na escola, vocês usam um tênis da Nike, um iPhone, às vezes. Existe uma padronização, uma preocupação em tornar as coisas, ou fabricar, produzir as coisas para um tipo de público só. Eu não tenho mais uma especificidade de criar algo para um país ou para o outro, não. Hoje o consumo, né, e a produção cultural e social, eles são únicos para todos. Tá? E isso é um processo de interdependência entre as nações. É um processo de globalização. Tá? Nós temos no campo político, por exemplo, né, uma interdependência entre as nações quando elas estão relacionadas, por exemplo, à Organização das Nações Unidas, a ONU aí que vai traçar uma série, vai criar, né, uma série de órgãos, uma série de setores, vamos dizer, dentro dela, para regulamentar ou regimentar o funcionamento dos mais diversos campos e estruturas políticas dos países, no comércio, na saúde, na questão de armas, entre outros. E também da questão ambiental, né, que também está muito relacionada aqui ao aspecto político. Hoje se discute o aquecimento global. Não se fala só de aquecimento local. O aquecimento lá do Brasil e tal, olha lá o que o Brasil está falando. Não, o reflexo dele é global. E isso traz um processo de interdependência entre as nações. Uma nação depende da outra, seja para vender, seja para comprar, tá? Seja para tirar recursos, seja o reflexo de uma política ambiental de uma nação vai refletir na outra. Tá? Então, olha como que existe a interdependência entre as nações do mundo, tá? Nos mais variados aspectos da sociedade, de ordem econômico, social, cultural, política e ambiental. Ok? Eu vou passar esse slide aqui, porque eu coloquei um outro todo em branco, né? E eu acho que eu vou escrever nele. Olha só, vamos ficar com uma tela em branco aqui que a gente vai entender sobre a globalização. Então, o primeiro ponto que eu tenho que pensar sobre a globalização é que houve um encurtamento das distâncias globais. Das distâncias globais. Alguns estudiosos dizem que esse encurtamento, ou seja, esse processo de interdependência entre as nações, no qual encurtou o espaço entre as nações, ele teve início nas grandes navegações. Lá no século XVI, né, nas grandes navegações. Dizem que quando começou o processo, né, de descobrir novas áreas, descobrir novos territórios, né, sobretudo para recursos, né, para a utilização dos recursos e para fabricar algo, né, você começa um processo de encurtamento das distâncias, ou seja, um processo de interdependência entre as nações, isto caracterizando o que se chama de mundo global, a globalização. Mas a gente consegue ver esse encurtamento, né, das distâncias globais aqui, principalmente a partir das revoluções o quê? Industriais. Tá? As revoluções industriais que tiveram aí um incremento, um aumento na produção, mais na questão do transporte, mais nas telecomunicações. Ok? Isto aqui eu posso entender como a origem da globalização. A partir da Revolução Industrial, quando eu mudei o paradigma da sociedade na questão de produzir, na produção de itens, de produtos, né, houve um incremento. Então, eu conseguia produzir mais,
Para produzir mais e chegar até as pessoas essa produção, eu tive que fazer um incremento no meu transporte. Então, olha o encurtamento das distâncias. Olha como que as distâncias aqui ficariam menores se eu tenho transportes mais efetivos. Antes eu tinha que transportar coisa de carroça. A partir da Revolução Industrial, sobretudo da terceira Revolução Industrial, eu coloco isso num avião supersônico e ele chega lá em algumas horas. Né? E também das telecomunicações. Nós estamos tendo essa aula a partir de um vídeo produzido na internet. Tá? Nós temos as nossas lives aí por um vídeo produzido na internet. Então, este sistema eu posso entender como a origem do sistema global, daquilo que se entende como a interdependência entre as nações. Interdependência, repetindo, no viés, no aspecto econômico, social, cultural, político, ambiental. Estágio atual da evolução capitalista. Tá? Ou seja, esta ideia, né, ou esta origem aqui, traz o que nós entendemos, né, ou o que costumam chamar de aldeia global. Olha aí, o mundo se tornou uma aldeia global. O que quer dizer isso? Uma aldeia, por exemplo, uma aldeia indígena, todos que ali vivem não têm as mesmas características, têm os mesmos costumes, né? Eles seguem os mesmos ritos ali dentro. Então, quando eu penso na interdependência entre as nações, ou seja, eu torno o mundo uma coisa só, já que existe uma padronização econômica, uma padronização social, cultural, política, ambiental. Tá? Então, nessa questão aqui vão surgir também, né, só a título de curiosidade, a questão do mercado global, né, que vai ser o nosso próximo assunto. Vocês vão ver logo nas próximas aulas. O mercado global, tá? Advém da questão da padronização aqui da forma de se viver, da forma de se criar políticas, da forma de se ter cultura, entre outros aspectos, tá? Então, o interessante é se nós pensarmos, né, nessa questão da aldeia global, todos nós então estaríamos o quê? Integrados. Né? Todos nós, então, partilharíamos do mesmo sistema econômico, do mesmo sistema social, cultural, político, partilharíamos, então, do mesmo modo de produção, do mesmo modo de transporte e de telecomunicações. Só que nós vamos ver que, apesar do nome, apesar de deixarem uma característica aí como sendo algo integrado na globalização, nós vamos ver que isso não passa de uma fábula. Por quê? Quando eu penso em aldeia global, dentro de uma aldeia, né, eu falei que todos vivem da mesma maneira, todos se comportam da mesma forma. Vocês concordam que existe um encurtamento entre as distâncias, entre os espaços dentro dessa aldeia? Né? Porque eu tenho tudo dentro daquela aldeia que eu preciso. Né? Então, a globalização, quando eu penso ela nessa questão da aldeia global, né, a globalização eu posso entendê-la como um processo, né, a ideia, que reduziria as distâncias físicas e sociais. Não posso colocar aqui que isso surgiu com uma ideia de reduzir as distâncias. Distâncias físicas e sociais. Ok? Entre as pessoas, obviamente. Né? E essas distâncias, elas seriam reduzidas aqui, ó, quando eu penso aqui nessas distâncias, elas seriam reduzidas pelo avanço de quem? Da tecnologia, das telecomunicações, que eu falei com vocês ali, e do transporte. Tá? Então, o incremento desses três itens da tecnologia, das telecomunicações e do transporte reduziria a distância física e social das pessoas numa ideia de mundo global, num mercado global, onde todos vão consumir a mesma cultura, os mesmos aspectos políticos, as mesmas questões sociais. Tá? Processo esse advindo aí desde a Revolução Industrial, origem então do que nós chamamos de encurtamento das distâncias, processo de interdependência entre as nações. Existe um cara muito fera, e ele é brasileiro,
né? Eu já devo ter citado algumas vezes para vocês nas aulas, chamado Milton Santos. Milton Santos, um negro pobre, que se tornou um dos maiores cientistas políticos do mundo, ele é geógrafo, tá? E ele criou essa ideia quando ele analisou a globalização, sobretudo a partir da década de 90, né, quando surgiu o neoliberalismo no mundo. Ele verificou isso e começou a estudar, começou a produzir aí textos e livros sobre a globalização, que inclusive foi o que eu indiquei para vocês, né, para o debate na live aí, né, dos aspectos globais. E ele falou o seguinte: a dependência tecnológica, econômica, vou colocar aqui econômica e cultural do mundo. Ela existe, a dependência então tecnológica, econômica e cultural do mundo existe justamente porque o mundo está em uma aldeia global. E lá no documentário, né, ele diz o seguinte: a globalização ela existe em 3 etapas. Ou ela foi produzida, né, ela foi apresentada para a gente em 3 etapas. A primeira é o que eles chamam de a fábula. A fábula quer dizer o quê? Que existiria um encurtamento das distâncias e das possibilidades de interagir o mundo e todos terem acesso à informação, a fluxos econômicos e etc. Então é uma fábula, porque nós vamos ver que na globalização, apesar da ideia ser essa de reduzir as distâncias físicas e sociais, nós temos pessoas, por exemplo, neste momento você está assistindo essa aula pela internet, que está morrendo de fome. Como assim? Nós não estamos numa aldeia, num mundo globalizado, integrado? Então, primeiro veio a fábula. Depois ele chama que a globalização é apresentada para a gente através da perversidade. Perversidade. Como assim? Já que nem todos vão ter, então, tecnologia, nem todos vão ter uma alta economia ou uma questão cultural a nível mundial, acaba se gerando através dessa fábula aqui, né, através do encurtamento aqui, da possibilidade de integrar o mundo, acaba gerando entre os países que são detentores da tecnologia, de economias fortes, de culturas fortes, acaba gerando naqueles que não têm um processo de dependência. Olha lá, a dependência tecnológica, a dependência econômica, a dependência cultural. Dependência essa advinda dessa aldeia global. Ok? Olha esse cara como que ele era fera, né? E a globalização de fato é apresentada dessa forma para a gente. E a terceira etapa, né? Aí sim, estudando a globalização, entendendo a globalização como possibilidade. Como que ele daria essa questão da possibilidade? Ó, se eu sei que já cria essa dependência mesmo através da fábula do encurtamento que foi criado, eu vou utilizar das ferramentas da perversidade para permitir uma maior integração de fato do meu território. E aí isso só entra num ciclo vicioso, né? Onde cada vez mais no mundo tecnológico, aqueles que não têm a tecnologia dependem daqueles países que são detentores, né, dos sistemas de produção tecnológicos, né, das grandes indústrias. Então, olha a possibilidade, né? Existe até de fato, mas ela é feita em cima da perversidade de uma fábula que foi criada sobre um mundo global, no qual existiria a redução das distâncias físicas e sociais. E uma outra grande característica também da globalização, né, uma grande consequência da globalização aqui, ó, né, já que ela está sobretudo relacionada a uma questão tecnológica do mundo, do encurtamento, né, eu tenho um avanço do processo de xenofobismo no mundo. Xenofobia não quer dizer nem que assim, eu não gosto de estrangeiro. Não, é ódio mesmo pelo estrangeiro, tá? As pessoas têm ódio para aquilo que é diferente delas, aquilo que lhe causa estranheza, tá? E também a exclusão digital.
Isso são consequências da globalização. Ora, mas a globalização não é justamente integrar o mundo tecnologicamente? Sim, mas ao mesmo tempo que ela quer integrar o mundo tecnologicamente, né, ela criou essa fábula, ela tem a perversidade de alguns dependerem de outros, né, e nem sempre esses outros conseguem a possibilidade em cima dessa dependência de criar uma fábula sobre a globalização. Tá? Nós estamos vivendo muito isso aqui, ó, sobretudo no Brasil, né, com essa questão da pandemia aí, e o nosso governo, inclusive, não sendo sensível a essa questão no Enem, que vocês estarão próximos aí de assistir. Ok, pessoal, deu para entender? Foi uma aula um pouquinho longa, né? Mas era preciso trabalhar todos esses conceitos para então nós começarmos aí entender, trabalhar sobre as associações internacionais, isso daí o G20, o comércio globalizado, os BRICS, tá? A divisão internacional do trabalho, a Organização Mundial do Comércio, tá? E o comércio brasileiro. E aí encerramos mais esse capítulo da apostila. Tá ok? E aí depois falamos só sobre o comércio mundial em si, algumas características da União Europeia e de blocos econômicos. Então tá, pessoal, muito obrigado então pela participação. Valeu e espero vocês na próxima aula.